Tem gente que te ajuda para te escravizar. Vou repetir. Tem gente que te ajuda para te escravizar. A pessoa quer você amarrada a ela o resto da sua vida. Ela te dá com a mão, mas ela puxa com a outra. Ela te ajuda hoje, filho. Mas a vida inteira você vai estar amarrado a essa pessoa. Tem ajuda que não vem de Deus, não, filho. Vem do bicho. Principalmente numa cultura cristã como a nossa, nada mais natural do que ajudar os outros, do que ser ajudado e do que manter uma relação ali de reciprocidade. Geralmente se fala que a ajuda ela é uma coisa que você faz sem pensar em nada que vai voltar para você, mas está implícito que existe uma reciprocidade nas relações mais próximas em que a ajuda ela acontece de uma maneira mútua, né? Você ajuda o seu amigo para receber uma ajuda também de volta, e tem uma reciprocidade que inclusive alimenta uma amizade ou uma relação, seja ela qual for. E é evidente que esse apelo a uma reciprocidade que nunca é satisfeita, a pessoa que vai sempre ficar em débito com a outra, né, é um jeito interessante de manter alguém sob controle. E eu acredito que o paradigma desse tipo de relação de controle acontece dentro da instituição familiar entre pais e filhos, em que há uma dívida eterna dos filhos, uma dívida que nunca poderá ser paga e que faz com que os filhos fiquem para sempre tendo que prestar satisfação, tendo que realizar coisas, enfim, a todo instante. É evidente que nem toda família é assim, né? Muitas famílias são saudáveis, por incrível que pareça. No entanto, esse tipo de laço e esse tipo de dívida é um tipo de dívida que acontece para além do caráter das pessoas. Ele está inserido muito na nossa cultura, como a gente entende o que é uma relação entre pais e filhos, como a gente entende o que é uma família, como a gente entende o que é a manutenção de uma família. E se por um lado é uma coisa super tranquilo para uma parte muito grande das famílias, por outro lado é um tipo de elemento que faz com que não seja possível desagregar, por exemplo, de uma família que é tóxica. E que cria diversas maneiras discursivas de se construir um cenário em que este outro que me deve tudo não está aqui para poder pagar sua dívida, que é a dívida da criação. É muito comum você ver, principalmente agora com redes sociais, você vê relatos de pessoas que falam que foram muito abusadas durante toda a vida pelos pais, que sofreram violências com os pais, mas que cuidaram na velhice, cuidaram a todo instante. E eu acho que não tem como separar essa coisa contraditória de ter um cuidado sobre aquele que te violentou com essa construção da família e dos sujeitos dentro da família de tal maneira que cabe aos filhos ter essa coisa, né, essa relação eterna de uma gratidão que se faz como dívida. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. E se trata de uma dívida insuperável. A dívida da criação, tudo se passa como se ela fosse insuperável. Ela não tem um limite, ela não acaba. Não tem um momento que ela chega na estaca zero. Não tem um momento em que estamos quites. Isso nunca acaba. Geralmente, inclusive, nas famílias saudáveis, cabe aos próprios pais botarem esse limite, né? Do tipo assim, pode viver sua vida que eu vou viver a minha. Porque tudo se passa como se essa dívida fosse quase que ontológica, pertencente ao sujeito. Alguns autores, e eu fiz um vídeo esses dias, inclusive citando um artigo sobre isso, vão dizer que o cuidado ele é ontológico, uma característica ontológica do ser social. Todo mundo precisa de cuidado. Só que esse cuidado que todo mundo precisa, ele toma uma forma social a depender do momento histórico, do tipo de sociedade, a depender da maneira como é organizada a sociedade, né? Sempre com uma distribuição por gênero do cuidado que vai ser dado, por raça, por classe, enfim, a depender da sociedade tem tudo isso. Na que a gente vive hoje, tudo se passa como se o cuidado fosse algo principalmente relacionado à figura feminina, as mulheres têm que tomar esse cuidado, né? E dentro de uma família, como se os mais novos tivessem que cuidar dos mais velhos.
E evidentemente, né, em dado momento talvez seja realmente necessário, mas o ponto é, existe uma tensão específica que pode muito bem acontecer e que faz com que este cuidado ele talvez não aconteça com uma naturalidade. Faz com que seja possível questionar a necessidade desse cuidado a depender do tipo de relação. E gera uma contradição que eu acho que é uma contradição muito específica, que é a necessidade do cuidado versus um cuidado que acaba sendo privatizado muitas vezes para filhos que foram abusados na infância. E tudo isso, para que se mantenha a instituição familiar enquanto tal. Ou seja, o abuso na infância acontece porque a instituição familiar pede que exista um abuso no disciplinamento dos filhos, e esse abuso permanece até a vida adulta porque, se por acaso o filho, a filha não tomar conta da mãe, do pai, na idade adulta, vai ser entendido e julgado socialmente por muita gente como sendo ingrato, ingrata, mal agradecido e tudo mais. Perceba a palavra, ingrato, ingrata, mal agradecida. E eu acho que esse tipo de situação recai muito mais sobre as mulheres do que os homens, inclusive, né? Porque na medida em que o cuidado se refere muito àquilo que seria a feminilidade, acaba ficando nos ombros das mulheres, muitas vezes abusadas psicologicamente, violentadas fisicamente ou psicologicamente, ter que cuidar daqueles ou daquelas que lhe violentaram, porque agora estão numa idade que não podem cuidar de si próprias. E isso acaba caracterizando certo tipo de prisão. Tudo bem?